Olá, estimados. Então, nessa aula vamos dar seguimento ao cumprimento de sentença nessa segunda parte. Nós vimos na aula passada as possíveis atitudes do executado no cumprimento de sentença. Então, quais são essas atitudes? Ele pode pagar o débito de forma integral, pode fazer o depósito parcial, pode apresentar impugnação no prazo de 15 dias e permanecer inerte. Nós vamos focar nessa aula mais nessa fase, nessa atitude de impugnação no prazo de 15 dias. Um resumozinho aqui do cumprimento de sentença então, né? Nós temos lá a sentença com o trânsito em julgado, que a gente já viu que para iniciar essa segunda fase tem que ter o trânsito em julgado. Tem que haver o requerimento do credor após o trânsito julgado, vai haver a determinação da expedição de mandado de penhora e avaliação, vai ser realizada a penhora e avaliação, vai ser apresentada a defesa na forma de impugnação, salientando que tem aquelas prováveis atitudes do réu, que ele pode simplesmente pagar voluntariamente, sem precisar ter uma execução forçada. Vai haver o julgamento da impugnação e aí sim vai se iniciar a etapa expropriatória e aí um fim da execução. A gente vai se situar mais nessa aula a questão da impugnação. Diante disso, então, focando aqui na defesa do executado no cumprimento de sentença, nós vimos que além de todas aquelas possíveis atitudes do devedor, ele pode apresentar impugnação no prazo de 15 dias. Então, no cumprimento de sentença, a peça de defesa chama-se impugnação. Depois a gente vai ver lá na execução autônoma, a peça de defesa são os embargos. Aqui, quando se tratar de título judicial, de fase de cumprimento de sentença, a denominação nesse 15 dias da defesa é impugnação, no prazo de 15 dias, em que vão ser atacados vícios materiais e processuais decorrente do título judicial. Veja que a gente já passou por uma fase de conhecimento. Lembra nas primeiras aulas que a gente fez essa comparação? Fase de conhecimento ainda vai conhecer quem tem o direito. A fase executória não discute mais a certeza de quem tem o direito, mas sim da efetividade, executar, entregar o bem da vida determinado no título judicial. Por isso que a gente vai ver que uma das características é que essa fase de defesa no cumprimento de sentença, ela vai se limitar a algumas matérias, não vai ser ampla como era na fase de conhecimento. Então, os efeitos da impugnação. Primeira coisa que a gente tem que saber como regra, a impugnação será recebida sem efeito suspensivo, como se depreende lá no artigo 525, parágrafo 6º do CPC. Poderá, portanto, ser recebido, com efeito suspensivo se o magistrado e a parte conseguir comprovar risco de dano ou de difícil reparação ou de relevante fundamento. Risco de dano, tá? Risco de dano de difícil reparação. Aquele mesmo risco de dano que a gente tinha lá das tutelas, né? Então, se o magistrado... A regra é, não tem efeito suspensivo, mas a parte pode requerer para a impugnação o efeito suspensivo, ou seja, não iniciar as etapas de penhora e expropriação, tá? Se limitar à apresentação da impugnação sem ato expropriatório, desde que comprove risco de dano ou de difícil reparação. Tá? Então é isso, tem que ser, o magistrado vai olhar no caso concreto e você vai ter que demonstrar, tu vai ter que requerer que a tua impugnação está pugnando pela concessão do efeito suspensivo, porque a regra é de não ter efeito suspensivo, ok? Limite-se a prática de certos atos executórios, como a gente vai ver, mesmo na hipótese do efeito suspensivo, mas até um certo ponto, tá? Ok? Pode-se exigir ainda uma caução
idônea arbitrada pelo juiz para garantir o juízo para iniciar certa fase expropriatória. Porque como a gente vai alegar que há risco de dano, né, se quiser iniciar a etapa expropriatória, pode ser requerida uma caução, tá? Assim, transcorrido o prazo previsto lá do artigo 523, sem o pagamento voluntário, que vai ter aquelas benesses que a gente viu na aula passada, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Aí o parágrafo 1º vai determinar o que pode versar essa impugnação apresentada pelo executado. Falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea. Então, tendo um resuminho aqui do que pode ser alegado. Vocês vejam que é limitado, tá? Então, quais são as matérias que poderão ser alegadas na impugnação? Falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento do processo tramitou a revelia do réu, nesse caso agora executado, ocorrer ilegitimidade de parte. Lembre-se que a gente enfatizou para vocês na aula passada de que, mesmo sendo devedor solidário, se ele não participou da fase de conhecimento, ele não pode participar da fase de expropriação, da fase executória, ou seja, de cumprimento de sentença tratando-se de título judicial. Então pode ser alegada aqui uma legitimidade de parte, inexequilibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução, como a gente vai ver daqui a pouco, ou cumulação indevida de execução, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, desde que superveniente à sentença e o trânsito julgado lá da fase de conhecimento. Então aqui a gente tem matérias mais amplas que a gente vai explorar no finalzinho dessa aula, quando a gente tratar da objeção de pré-executividade ou exceção de pré-executividade, que eu já expliquei essa peça para vocês, é aquela que ataca matéria de ordem pública e ela pode ser, como a gente vai ver, arguida em qualquer grau de jurisdição e em qualquer momento. O parágrafo 4º do 525 determina que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior ao resultante da sentença, cumpre-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ou seja, se ele não concordar com o valor pleiteado, se ele achar que há um excesso de execução, ele vai ter que demonstrar, né, apresentar o demonstrativo discriminado em que a sua tese de excesso de execução seja confirmada por esse cálculo. Então, alegando excesso de execução, eu tenho que ter um cálculo determinando aonde ocorreu e por que ocorreu esse excesso de execução. Então, reza lá o parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada. Ou seja, é uma condição aqui da impugnação, aquela que versa sobre excesso de execução, que se apresente o cálculo acerca da controvérsia, demonstrando contabilmente onde ocorre o excesso e por que ele ocorreu, e por que ele não espelha o que se representa no título executivo, nesse caso, o título executivo judicial. Dando seguimento, então, a gente tem aqui o parágrafo
6º do 525, que determina: a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, né? A sequência de atos executivos dentro do contexto de que já se iniciou uma fase executiva, inclusive os de expropriação, podendo o juiz a requerimento do executado, desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, atribuir o efeito suspensivo. Se seus fundamentos forem relevantes e seu prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Aquilo que a gente tinha visto anteriormente, né? A regra é não ter o efeito suspensivo. Para ser dado o efeito suspensivo, eu vou ter que comprovar o perigo de dano e risco de difícil reparação, para que eu consiga na impugnação o efeito suspensivo. Pense a missão do juiz, ele fica pensando, olha, eu posso determinar já atos expropriatórios, mas imagina se a impugnação tem sucesso. Isso pode causar dano ao executado. E se o executado tinha razão e há uma ilegitimidade de parte? E se o executado tem razão e há efetivamente um excesso de execução e eu já determino atos expropriatórios? Então, ora ele vai dar o efeito suspensivo, ora ele vai determinar os atos expropriatórios desde que o credor caucione o juízo. O juiz quer garantia que não vai causar dano a ninguém. Por outro lado, o parágrafo 7º determina que a concessão de efeito suspensivo a que se refere lá ao parágrafo 6º que a gente viu anteriormente, não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora ou de avaliação dos bens. Esse instituto do reforço, redução e avaliação a gente já viu em aulas passadas, voltem lá que tem tudo sobre redução, majoração, minoração da penhora. Dando seguimento então, vamos ver agora o que determina o parágrafo 8º do 525. Diz o parágrafo 8º, quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante, porque pode ser que a impugnação, né, e até o pedido de efeito suspensivo seja em razão de apenas parte do que seja objeto da execução. E ela vai prosseguir em relação ao restante, normalmente com seus atos expropriatórios. Parágrafo 9º, a concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnarem, quando o respectivo fundamento diz respeito exclusivamente ao impugnante. São questões pessoais. Quando se tratar apenas de questões pessoais, não atinge aos outros executados. O parágrafo 10º, ainda que atribuído o efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Aquilo que eu falei para vocês, segurança do juízo, né? Se for atribuído o efeito suspensivo e quiser que tenha atos expropriatórios, uma penhora online, uma expropriação, vai ter que garantir o juízo, porque se a parte sofrer dano, o juiz vai querer que já fique um bem ou uma garantia pessoal responsável ao pagamento daquele dano. Vamos falar agora um pouquinho na parte final da aula da exceção de pré-executividade. Gente, essa fase da impugnação, como a gente viu, é literalidade da lei. Quando vocês estiverem nessa fase de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação, é pegar o CPC e olhar aqui os parágrafos do 525. Eles serão o norte de vocês, ok? O que é a objeção de pré-executividade? É aquela que é e não é, né? Denorex, ou seja, essa peça oficialmente ela não existe, nem no CPC antigo, nem no atual, não tem ela discriminada, ela surge de uma prática dos advogados, uma praxis jurídica, né, de que, em razão da existência de
vícios insanáveis relativos à matéria de ordem pública, passaram a adotar essa denominação para uma peça, é uma petição que vai apontar essas irregularidades de matéria pública que ocorrem na execução ou nessa fase executória de cumprimento de sentença. Então, o devedor poderá ainda vincular uma segunda modalidade de defesa e aí deixar bem claro que enquanto a impugnação tem o prazo de 15 dias, a objeção ou exceção de pré-executividade, como eu já adiantei para vocês, ela pode ser alegada em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Agora, ela é mais limitada ainda, ela vai atacar apenas matéria de ordem pública, ou seja, né, aquilo que o juiz até de ofício poderia arguir, poderia levantar e poderia acatar. E eu vou alegar nessa peça que é também tida como uma peça de defesa. Como a gente está focando hoje na defesa do executado, a gente não tem como não falar da exceção de pré-executividade. Trata-se de uma peça de defesa deduzida a qualquer tempo para quando a matéria se alegada for de ordem pública. Lembra que a gente falou que é matéria de ordem pública, que toda execução tem que ser amparada por um título e esse título tem que ser o quê? Líquido, certo e exigível? Isso é matéria de ordem pública. Então eu posso alegar, por exemplo, isso em qualquer grau de jurisdição e em qualquer momento processual, porque eu estou alegando uma nulidade, eu estou alegando uma matéria de ordem pública. E, ademais, né, a objeção de pré-executividade, ou também denominada como exceção de pré-executividade, ela já está consolidada no nosso ordenamento processual, no nosso ordenamento jurídico, uma prática jurídica de possibilitar o devedor apresentar defesa sem necessidade de garantir o juízo e mesmo que ele tenha perdido o prazo de defesa. Então, quando surgir para vocês na vida prática, perdeu o prazo de impugnação, resta alguma coisa a fazer, se está nessa fase de cumprimento de sentença, lembre-se, se eu puder apresentar teses que versem acerca de matéria de ordem pública, eu posso lançar a mão dessa peça de defesa chamada objeção ou exceção de pré-executividade. Gente, até a próxima aula. Teremos então uma aula no Zoom para fazer a revisão dessas duas aulas de cumprimento de sentença e dar mais alguns exemplos práticos para vocês. Até semana que vem, até a aula no Zoom então. Um abraço a todos.